estamos no último dia do Certiforum ID 2026 e vamos agora conversar com o Márcio Nunes, que é presidente da ANCD. Ô Márcio, a gente vai começar colhendo suas impressões sobre esse evento, essa edição desse ano, em termos de conteúdo, participação da ANCD e também dos debates que aconteceram aqui, que foram bem interessantes, né? Maravilha. Bom, olá a todos, cumprimentar vocês, a Suzana, a Regina, todo o staff dela e também cumprimentar os Crypto People, a turma que nos assiste, a turma que nos acompanha vocês e graças a vocês a gente faz uma divulgação bacana da certificação digital. Então, primeiro aspecto, respondendo o que você perguntou, sem dúvida alguma tem sido um evento extraordinário, porque a retomada do Certiforum junto do contexto, então como foi dito ontem, é a conjunção de uma infraestrutura nacional de confiança baseado tanto na identificação civil, de forma digital, como na certificação digital. E aí ressaltando a questão de presunção de validade, de identidade, de autoria de uma pessoa numa transação digital usando o certificado digital ICP Brasil. Então, isso per se, essa conjunção de agendas tem feito, de fato, esse evento extremamente importante para a certificação digital, uma retomada do nosso antigo Certiforum, então aqui uma combinação Certiforum ID, e a gente não vê a hora de chegar ao próximo ano para repetir isso de forma maior e mais interessante ainda. E como é que se deu essa parceria, a BRID e a ANCD? A gente sentiu que do evento do ano anterior, a certificação digital teve um número muito maior de debates, painéis. Como é que se deu essa parceria, Márcio? Foi uma construção galgada em muita conversa, em princípios, na própria tendência da digitalização, da confiança digital, dessa infraestrutura, o crescimento da própria emissão da carteira de identidade nacional, e ao mesmo tempo a gente está num novo arcabouço normativo da ICP Brasil, instruções normativas 36 e 37 que foram devidamente aprovadas aqui no Comitê Gestor na última sessão, e com isso aspirou a possibilidade de a gente colocar de fato a R eletrônica de pé, funcionando. E aí mais do que justo é juntar e combinar as duas coisas, a assinatura eletrônica como a conhecemos avançada pelo GovBR, mas a legítima, de fato qualificada, expandir os limites da assinatura eletrônica qualificada através do certificado digital, e a R eletrônica é de fato o ponto-chave do debate todo que a gente tem trazido aqui sobre certificação digital nesses 2 dias. Márcio, a gente está comemorando um dos motes do evento, é a comemoração de 25 anos do ITI. Tá. E para te falar a verdade, a gente está sentindo um clima de comemoração. Não sei se é por causa da Copa que vai chegar. A gente já está sentindo um clima de comemoração. Exato. Celebrando a confiança, a identidade e tudo mais. E as instituições um pouco mais, talvez, unidas. Não sei se a palavra é essa, mas olhando para uma construção de ICP mais de longo prazo. Quais foram os marcos mais importantes dessa evolução, no seu ponto de vista, e quais são os principais desafios que o setor precisará enfrentar nos próximos anos para sustentar a confiança digital? Bom, convergência, acho que são uma palavra importante, interoperabilidade e convergência. Não faz sentido pensar nessa evolução digital sem estar utilizando o certificado digital ICP Brasil com o volume de usuários que já temos, enfim. A gente trouxe um dado novo hoje numa sessão que foi o GovBR assina em termos de dias, documentos assinados por dia, para avançar em torno de 1,4 milhões de documentos por dia. Um número bastante representativo. Exato. Mas, falando em certificado digital, pessoa física em nuvem, a ICP Brasil faz 3,5 milhões de assinaturas por dia. Então, e veja que ainda de forma incipiente, a gente tem 5 milhões de assinaturas e isso deveria certamente, dada a natureza da formalística brasileira, ter muito mais documentos assinados digitalmente. Então, é uma oportunidade de a gente expandir, de fato, a assinatura eletrônica qualificada. E o certificado digital, a mudança da experiência, trazendo a R eletrônica com autosserviço, vai criar novas formas, novas experiências. A gente sai daquele cenário onde
eu preciso passar por uma barreira para poder ter um certificado e exercer uma experiência, e a gente vai poder acrescentar experiências digitais, de fato, cuidando mais do ciclo de uso junto do ciclo de vida do certificado digital, que a gente sempre batalhou para isso acontecer de forma importante. Então, quando a gente olha esse espectro de infraestrutura nacional de confiança, não dá para pensar nisso sem ter uma assinatura eletrônica qualificada. E no nosso regimento, a assinatura eletrônica qualificada é sinônimo de certificado digital ICP Brasil. Vamos voltar um pouquinho, você falou há pouco sobre as INs 36 e 37 do ITI. Essas duas INs, na verdade, elas falaram muito sobre a R eletrônica e sobre novos requisitos de segurança, né, na identificação do titular do certificado digital. O que esses novos procedimentos vão impactar no ecossistema da ICP Brasil, se é que vão impactar? Então, acho que são 3 pontos importantes que as duas INs 36 e 37 trouxeram para o nosso ecossistema. Primeiro, uma simplificação da normatização. Então, como a gente é extremamente regulado, somos extremamente regulados nesse processo, a gente precisa interpretar bem a documentação, o processo de identificação, validação e emissão do certificado. Então, uma coisa extremamente importante que o órgão regulador fez foi unificar as várias instâncias de validação, de características, e trouxe isso para o único documento de forma estruturada, organizada, e traz muito mais clareza. Parte talvez alguma dicotomia, alguma variação de atendimento que aconteça no próprio mercado de certificação digital, advém de interpretação, às vezes, da regulamentação. Com a regulamentação feita de forma muito mais concisa, muito mais objetiva, facilita esse entendimento lógico. Então, permite que as soluções de todos os players de certificação digital possam ser aperfeiçoadas com um entendimento mais claro. Então, esse é um primeiro que a gente entende que é uma simplificação, não é uma banalização, é uma melhoria do entendimento e esclarecimento sobre as normas, os procedimentos, ao mesmo tempo a R eletrônica, e aí as INs ajudaram a gente a destravar a própria R eletrônica, que estava travada. Então, essa melhoria desses dois aspectos, né, somado ao próprio desafio de você poder esclarecer melhor as modalidades e como juntar isso sem perder segurança, porque o ponto é, a gente ganha uma responsabilidade. Quando você pergunta quais são os desafios, quando a gente tem uma interação humana usando tecnologia para mitigar riscos dessa interação de validação e a gente vai para um modelo totalmente autosserviço, a gente também expõe e é necessário que a gente invista em tecnologia para poder garantir que, de fato, quem está interagindo naquele processo é, de fato, o requerente do certificado titular, ao qual a gente vai vincular o par de chaves lá na hora que ele, de fato, fizer a emissão do certificado. Então, tem desafios. Do ponto de vista operacional, é mais uma modalidade. Normalmente, a infraestrutura se encarrega de seguir toda essa parte regimental de como preparar isso e vai ser mais uma modalidade para o mercado. Um dado importante, foi até citado no painel, que além do modelo que a gente tem, a gente também abriu a possibilidade de usar o passaporte brasileiro como um mecanismo de autenticação. Então você imagina, porque a norma para a R eletrônica é importante dizer isso, hoje ela está contida no escopo onde você precisa estar no PSBio, ou seja, a base biométrica da ICP Brasil, e ao mesmo tempo está na base nacional autorizada, que é o DataValue. Então, a combinação dessas duas coisas permite que a gente faça o autosserviço. Mas isso ainda restringe dentro do contexto de quem já tem certificado. E a possibilidade de usar o passaporte, que segundo foi dado como número, está em torno de 19 milhões de brasileiros. Então, você tem uma intersecção, sem dúvida, mas tem uma população-alvo que já tem um mecanismo de comprovação de identidade forte, combinado com esse mecanismo de prova de identidade, comparação biométrica, a gente pode criar experiências de autosserviço, de autoatendimento para emissão. Então, a expansão da R eletrônica nesse momento atende o mercado de usuários, pessoas físicas, e é importante dizer, né? Então, para todo mundo, a R eletrônica tem um foco, atender pessoa física para certificado digital emitido em nuvem, ou seja, nuvem parece, mas assim, nuvem é o A3 para a gente, é em hardware, porque ele está custodiado dentro de um prestador de serviço de confiança. Então, isso de fato são desafios do ponto de vista de tecnologia, de processo, de proteção do software, enfim, todos os níveis de proteção que a gente precisa dar para esse
onboarding digital. Legal. Nesse evento a gente vê vários segmentos ou várias representantes de vários níveis da indústria, governo, entidades de classe, empresas, usuários de identidade e tudo mais. Qual é o consenso que você acha que existe entre esses representantes? De fato, a construção dessa infraestrutura nacional de confiança. Isso eu entendo que todo mundo, cada qual dentro de um espectro de atuação, de um contexto de tecnologia, de um nível de serviço prestado, enfim, mas pensando em todas as necessidades humanas que a gente possa ter na simplificação dessa vida digital, né, pensando em segurança. Agora tem um novo elefante dentro da sala de cristais, que é a interface, a inteligência artificial. Então você tem que lidar com ela, ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, você está lidando com uma reação não determinística. Então, como é que você lida? E parte desse desafio é como você combina dado consistente com conectividade para que, de fato, você crie experiências usando a própria inteligência artificial. Ontem foi um tema bacana, no primeiro dia, que foi aspecto jurídico, falando, se a IA estiver usando... Então, tem muita coisa para evoluir, a gente discutir, pensar, racionalizar e implementar no serviço para garantir confiança. Então, é um processo de melhoria contínua para, de fato, criar esse ápice de confiança digital. Mas a gente tem instrumento, tem regulamentação, tem tecnologia, tem capital intelectual distribuído nas empresas, nos órgãos, nos governos, enfim, para a gente poder construir esse ecossistema assim. Então, eu acho que esse per se abre uma possibilidade de oportunidade para todo mundo. Enorme, né, de trabalho. Bom, Márcio, para a gente encerrar, qual a mensagem que você deixaria para os profissionais e empresas que participam até agora, no momento, né, acompanham a evolução da certificação digital e identificação digital? Então, a certificação digital está renovada. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, abre oportunidades. O fato de a gente ter a R eletrônica e novas possibilidades e espectros de emissão permitem que a gente crie novas experiências. Então, a gente tem 5 modalidades de atendimento e validação para emissão de um certificado. A que a gente chama de modalidade de ouro, que é aquela presencial, coleta todos os dados, mas ela tem todos os seus desafios de interação para você conseguir isso. Aí você tem a videoconferência, que é uma interação humana mesclada com tecnologia e tal. Você tem o módulo eletrônico, que não é eletrônica, e aí ele é dedicado, exclusivo para entidades de classe, ou conselhos de classe, melhor dizendo, ou institutos de identificação, que dão fé pública para os dados de identificação dos seus usuários. Então, esse público também já se beneficia dessa possibilidade de simplificação. E tem a própria emissão e renovação a partir de um certificado digital. E agora chega a nova modalidade, de fato, habilitada, distribuída, que é a eletrônica, que vai criar, de fato, o autosserviço. E, como eu disse, quer seja se você tem um passaporte brasileiro legítimo, ou você já faz parte desse ecossistema de uso e certificação digital, você vai permitir ter uma experiência simplificada. Então, você não precisa fazer agendamento, você não precisa fazer nenhuma interação, você pode escolher o horário e o momento que você vai emitir o certificado de acordo com a sua necessidade. Porque de verdade é assim, né? A gente vai atrás de alguma coisa quando precisa. E se eu consigo conciliar isso com a minha necessidade efetiva, que é assinar um documento, terminar uma formalística, executar uma formalística, é o melhor dos mundos. Então, levar o melhor nível de proteção de validade de uma assinatura eletrônica de uma forma simplificada e segura. Então, isso é a mensagem. É um espaço de oportunidade, de inovação da certificação digital. Tá ótimo. Então, hoje de manhã a gente teve a reunião dos representantes da NCD e tudo mais. E a gente queria saber se você pode dar algum spoiler sobre todos os movimentos que vocês estão pensando, que são muitos, né? Para os nossos ouvintes. Bom, como diretor-presidente da Associação Nacional de Certificação Digital, o nosso desafio nessa gestão é dar mais transparência e publicidade sobre o uso da certificação digital. Então, usar os espaços que a gente tem, tanto na relação com o órgão regulador, com o mercado, com outras entidades, explorar as possibilidades que a certificação digital pode trazer nessas novas experiências. Novos associados estão fazendo parte dessa entidade, observando novos nichos, novos caminhos de como usar a certificação digital ou como participar desse ecossistema também para criar outras oportunidades de negócio. Então, dentro disso,
A gente tem uma agenda forte de expandir a percepção do certificado, esclarecer mais sobre a certificação. A gente percebe ainda a dificuldade, não é um negócio trivial, é um negócio simples. É fácil falar, mas tem os seus desafios. Na hora de usar, né? Então, em cima de tudo isso, e quais são os critérios de proteção? Não adianta você ter um certificado digital e compartilhar o acesso com qualquer um e esperar que o certificado digital se resolva per se. Né? Ele é uma tecnologia inviolável desde que você a proteja do ponto de vista de acesso. Parte da responsabilidade do ecossistema está no PSC, prestador de serviço de confiança, que ele é o custodiante desse par de chaves. Mas o controle remoto de acesso está na mão do titular. Se ele der esse controle remoto para outras pessoas acessarem, outras pessoas farão uso em nome dela. Então é importante que haja essa consciência. Tem um desafio também, a oportunidade como criar acesso para isso de forma mais controlada. E uma vantagem que a gente sempre vê no uso do certificado digital em nuvem, especialmente na era eletrônica, é que você consegue gerar uma trilha de acesso que é importante para o usuário final. Então, eu consigo saber se alguém está usando o meu certificado digital em qualquer momento, quando eu uso o certificado em nuvem. Em token, cartão, A1, por exemplo, você não sabe. Quem diz quem está usando é a aplicação. E você não controla a aplicação. Agora, você está dando poder ao titular para ele poder garantir e saber que o certificado dele está sendo usado. Então, a gente quer expandir esse esclarecimento, esse entendimento para todo mundo, para que haja uma percepção de valor mesmo. Não é uma obrigação ter o certificado, é uma oportunidade de habilitar o certificado para melhorar a consciência da formalística digital das organizações e das empresas, tanto do ponto de vista corporativo quanto do ponto de vista externo. Legal. Bom, a gente só quer agora encerrar e te agradecer bastante por mais essa oportunidade de estar com a NCD no Certifórum ID. Foi uma cobertura que nós fizemos junto aos seus associados, à diretoria, né, Suzana? E nós gostamos muito de ouvir vocês, porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa. A gente que agradece a oportunidade, o espaço, compartilhar os nossos pensamentos, a forma como a gente está enxergando isso para o público de vocês. Então, ao Crypto People, nosso muito obrigado pelo espaço e oportunidade. Obrigada. Gente, até a próxima. Até a próxima.